enquanto o pastor estava louvando ali, me veio assim, todo mundo aqui já aceitou Jesus? Todo mundo já aceitou Jesus? Todo mundo já... Amém? Amém? Irmão Rubinho também? Já fez confissão de fé? Não. Ainda não, né? Já fez confissão de fé? Irmão Rubinho. Os meninos também não, né? Só os dois também. Porque enquanto o pastor louvava ali, eu sentia que, como se fosse assim, Deus chamando mesmo, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque às vezes a gente quer relutar com aquilo que Deus tem pra gente e Aleluia, passando Jesus. por coisas que não precisávamos às vezes passar. Então assim, não forçando ninguém, não pressionando, porque não é por força nem por violência, a palavra ela fala sobre isso. Mas assim, eu acredito que Deus sabe de tudo e todas as coisas. Glória a Deus. Se alguém sentir, nosso irmão ou o filho da irmã também, sentir no coração até o final do culto, chegar até o pastor, Jesus. Glória, porque glória. Deus sabe o porquê. Amém, Jesus. Quantas vezes eu já vim aqui, não passou isso pela minha cabeça, e eu não podia começar a palavra antes de fazer aquilo que Deus ele já tinha trago ao meu ouvido aqui nessa Amém, noite. Jesus. Amém? A palavra do Senhor, Marcos, capítulo 7, versículo 14. Aleluia, Jesus. Bendito é teu nome, Senhor Jesus. A Aleluia, palavra do Jesus. Senhor nos diz assim: Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho. E o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Amém? Amém. Irmãos, ontem pela manhã eu acordei Glória a Deus. e eu ouvi o meu devocional na parte bem cedinho, levantei e fui cuidar de algumas coisas para poder começar o atendimento que eu ia ter 8 horas. Eu sou manicure, eu faço unha. E eu sentei lá na minha sala, depois que eu acabei de ajeitar o almoço, né? Porque eu falei, vai dar o horário onde eu vou estar fazendo a unha. Então eu já deixo adiantado. E eu sentei, tá eu esperando a cliente, e ela era 8 horas e nada da cliente chegar. Quando foi 8h04, 8h05, ela me mandou uma mensagem: Giane, eu perdi a hora. E ela é de Argirita. Eu perdi a hora, e agora? O que eu faço? Eu falei, se você conseguir chegar aqui até umas 9, 9h10, eu consigo te aguardar. Ela tem carro e ela, não, eu tô saindo daqui agora. E era 9 horas quando ela chegou lá, certinho. Eu falei, você veio voando, né? Aí ela, não, depois que passa esse pedaço ruim que tá com muito buraco, tem como a gente andar. Irmãos, naquele período que ela não foi, eu senti pegar a Bíblia. E eu abri nessa passagem aqui. E essa passagem, ela tá desde ontem me confrontando, me ensinando. Por quê? O texto vai iniciar aqui em Mateus 7 com os judeus, né? Os fariseus, eles questionando a Deus por que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Mas por que os discípulos estão comendo sem lavar a mão? E o texto vai nos dizer assim, Deus disse, este povo, não sei, Jesus respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim.
A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem os mandamentos de Deus. E ali eu comecei a meditar e eu li, né, do início até onde eu li aqui agora. E o que eu pude entender ali? Que quando a gente firma um compromisso com Deus, irmãos, quando a gente entrega, quando a gente aceita servir ao Senhor, às vezes a gente não entende tudo que a gente vai passar. Às vezes a gente não imagina que vai ter os momentos difíceis. E eu falo que por um período eu passei assim, bem desanimada com as coisas do Senhor. Eu não tenho vergonha de dizer, e eu me alegro de estar dizendo isso aqui para poder testemunhar de como Deus é bom. E desde semana passada Deus vem me incomodando. Eu comecei a despertar, a buscar como eu fazia, orando pelas madrugadas, porque eu sempre tive resposta de madrugada. Eu sempre tive resposta de quando eu orava na minha cozinha. E o Senhor, Ele começou a despertar isso em mim. E o Senhor trabalhando aquilo na minha cabeça. Dor é só dor. Porque às vezes a gente está passando por um problema que a gente acha que é muito maior do que Deus. Às vezes a gente está servindo ao Senhor e está passando por luta e a gente acha que aquilo não vai ter fim. Só que Deus, Ele vai testemunhar, Ele vai fazer nas nossas vidas para que a gente entenda. E eu comecei a buscar, eu comecei a ir diante do Senhor e eu falei, eu preciso voltar, mas eu preciso voltar diferente. E por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou? Peraí, Deus, eu vou voltar, mas eu não quero voltar do jeito que eu estava. Então eu entendi, vou voltar santificando a Deus. Eu vou voltar entendendo que eu tenho um plano de morar no céu. Então eu preciso santificar. Eu preciso temer ao Senhor em primeiro lugar. Para depois as coisas elas começarem a acontecer. Só que para eu santificar, para eu voltar a buscar ao Senhor de uma forma santa, que vai me levar no céu, eu não vou poder carregar as impurezas como o texto diz aqui pra gente nessa noite. Eu não vou poder carregar dentro do meu coração a mágoa. Eu não vou poder carregar dentro do meu coração o rancor, o ódio, a mentira. Assim, outras coisas a qual o texto nos diz aqui, eu não vou poder carregar. E às vezes a gente acha que é o lavar as mãos que vai nos tornar limpos. Às vezes a gente acha que entrar dentro do banheiro para tomar um banho que vai fazer a gente ficar limpo. Sim, fisicamente sim, mas e espiritualmente? Como é que eu e você temos nos apresentado diante do Senhor? Domingo eu e Maurício chegamos para a ceia e a gente já começou a receber chinela de manhã. A irmã Sandra chegou perto da gente e quando ela saiu eu falei assim, qual que é o número dessa chinelada que a gente tomou pela manhã? Irmãos, Deus, Ele não tem deixado de despertar nem a minha vida e nem a sua vida. Você pode ter certeza que se você não consegue sair daqui para estar cultuando, Deus tem enviado o pastor aqui para ministrar na sua vida, para trazer o evangelho, para trazer a palavra até o seu coração, para que você se arrependa, para que você negue a si mesmo. Porque nós sabemos que as coisas do Senhor ela não podem ser levadas de qualquer jeito. E às vezes Deus permite a gente passar por situações para a gente entender, não, peraí, eu estou buscando Ele de qualquer jeito. Ah, é porque Deus é ruim? Não, é porque Deus Ele nos ama e corrige assim como a gente faz com os nossos filhos. Glória a Deus. E quando Ele traz a palavra para poder nos confrontar, quando Ele traz a palavra para poder nos corrigir, é para que haja em nós uma melhora. E ali eu comecei a meditar e Deus começou a ministrar algumas coisas no pessoal para mim. E eu entendi, gente, às vezes a gente tá dentro de uma gaiola, eu falei isso com o Maurício essa semana, porque depois desse despertamento eu entendi isso, Deus me fez entender isso, é como se eu estivesse dentro de uma gaiola, a portinha da gaiola aberta, só que Satanás com o dedinho assim na minha mente. Não tem jeito, não vai dar certo, não vai acontecer, e a porta aberta. E Deus querendo que a gente enxergue, querendo que a gente entenda, peraí, eu posso sair por essa porta. Só que nós precisamos entender que sobre o nosso lado emocional, muitas das vezes, se a gente estiver fraco, o inimigo ele vai ter poder de usar, de atingir a nossa mente, de atingir o nosso coração. E era dessa forma que eu estava. Santo, santo. E eu falei, gente, peraí, eu preciso voltar, eu preciso entender por onde que eu vou começar. Santificando e temendo ao Senhor. Glória. Fácil é? Não. Porque quando você se posiciona com Deus, o diabo ele tem que sair. E quando nós abrimos brecha nas nossas vidas, quem que tem um lugar? O diabo.
Porque ele entra, ele faz o que ele quer, porque nós abrimos essas brechas. Então a palavra do Senhor nessa noite vem. Nós não precisamos lavar as mãos para a gente estar limpo. Nós precisamos cuidar do nosso interior. Nós precisamos verificar o que tem de impureza dentro de mim. O que eu tenho carregado, o que tem feito eu dar um passo para trás com as coisas de Deus. O que eu posso fazer para melhorar? É sacrificar ao Senhor alguma coisa, algum alimento? Tá, eu vou fazer. Eu li essa semana, uma menina, ela postou no Instagram, eu não posso perder a minha salvação por um brigadeiro, porque ela gosta muito de doce. E há um tempo atrás eu desenvolvi um propósito no meu coração de estar tirando o refrigerante da minha vida, porque estava me fazendo muito mal. E assim, irmãos, não é fácil. Quando você decide sacrificar alguma coisa por um propósito de Deus, fica mais difícil ainda, fica mais pesado. A gente pensa que não vai conseguir, mas tem uma esperança para mim e para você, que a gente precisa somente obedecer os mandamentos. Glória a Deus. A gente não tem que estar aqui na terra obedecendo os mandamentos somente do homem. Nós precisamos entender, nós estamos na terra, mas há um mandamento de Deus a ser seguido. Eu preciso renunciar, eu preciso sacrificar, eu preciso negar a mim mesmo. Ah, mas hoje eu queria tanto comer esse lanche, eu queria tanto tomar esse refrigerante. Não, mas espera aí, eu vou sacrificar ele por uma coisa maior, por algo no mundo espiritual. E às vezes nós não temos visto o Senhor usar mais a nós mesmos. Eu não vou falar nem usar o irmão da igreja, eu vou falar eu mesmo. Por quê? Porque em algum momento eu deixei de buscar. Porque em algum momento eu achei que eu poderia ir pela lei dos homens. Porque em algum momento eu tirei a atenção das coisas de Deus e coloquei para as coisas aqui da terra. Eu não estou dizendo que a gente não vai viver aqui, que a gente não vai desfrutar, porque a Bíblia ela fala sobre isso, que nós vamos comer do melhor dessa terra, que nós vamos desfrutar das coisas boas do Senhor, mas a gente precisa entender que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Que nós estamos aqui, mas tem um mandamento, tem uma palavra nos orientando. Vai para o caminho da verdade, volta para o caminho da luz. E quando você achar que você não vai conseguir, lembra disso que eu estou falando aqui? Porque isso aqui, eu entendo que isso foi de Deus. Peraí, eu posso estar até na gaiola, mas eu lembro que a irmã Jane falou que a porta ela está aberta. Por quê? Porque Deus ele levou isso sobre ele naquela cruz. Ele nos fez salvo, ele nos fez livre. Então, lembra disso, peraí. O inimigo, ele está até querendo me distrair. Mas eu sou livre, eu posso sair por essa porta. Eu posso conquistar sim, eu posso alcançar sim, eu vou vencer sim. Daquilo que vier para me abater, se eu estiver santificando, se eu estiver andando na vontade do Senhor, eu vou conseguir. Então, lembra disso. O diabo, ele pode estar até tentando, o diabo, ele pode estar até por brechas que nós abrimos. Mas se você hoje levantar diante do Senhor e falar, Deus, eu me arrependo, me ajuda, por onde eu tenho que começar, e Deus ele vai te orientar. Às vezes a gente só pensa que Deus não fala com a gente, mas ele fala. Às vezes a gente está com os nossos ouvidos espirituais tampados e a gente não consegue ouvir. E numa dessas orações eu falava, Senhor, aonde tiver algo tampando, onde tiver sobre a visão, que eu não consigo olhar mais o lado espiritual das coisas, abre, traz o entendimento. Porque, irmãos, às vezes a gente ouve as pessoas falando, fulano desviou, o ciclano não vem mais. Mas e se a gente olhar para dentro da gente e falar assim, não, mas eu estou vindo na igreja. Mas será que eu não estou igual fulano que saiu das portas da igreja? Será que eu não preciso melhorar alguma coisa para que realmente eu esteja numa intimidade, numa vida santa com Deus? E entender, irmãos, que nós somos falhos, que nós vamos falhar, mas a gente pode ir diante do Senhor, reconhecer e nós vamos receber o perdão dele. Então não carregue essas impurezas no seu coração. Não deixa, aonde tiver acontecendo em alguma área, leve isso diante do Senhor, porque ele tem dado essa oportunidade. Ele ainda não voltou. Nós temos a palavra com a gente dentro do nosso lar, que a gente pode sentar e meditar. Algumas coisas a gente não entende mesmo. Mas peça a revelação do Espírito. Glória. Se eu não consigo, Deus usa alguma coisa, algum versículo para poder fazer com que eu venha entender isso que o Senhor está falando comigo, que às vezes a gente acha que é da nossa cabeça e não é. Eu lembro quando eu comecei a caminhar e eu passei pelo batismo
E eu ficava assim, mas eu não estou entendendo nada. E chegava na igreja, o pastor sempre foi de dar muita oportunidade na igreja, né? E eu não tinha, uma vez eu fui na metodista, eu não via isso. E eu via acontecendo essas oportunidades, eu ficava ali, eu não vou não. E por muitas das vezes, aquela trava ali, irmãos, não negue a oportunidade que Deus ele te dá. Nem que seja para testemunhar. Obrigado, Deus, porque eu andei fazendo isso e eu tenho até vergonha. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei do lugar de idolatria, do lugar terrível que Deus ele me arrancou. Então por que eu vou ter vergonha de falar do evangelho? Porque não estou bem? Não estou bem hoje, tá? Eu vou me permitir, mas aí no dia seguinte não vou de novo, não. Sabe por quê? O inimigo ele vai achando essas brechas e vai nos enfraquecendo. Eu passei uns 3 ou 4 domingos sem ir na igreja, Maurício. E quando eu voltei, parecia que tinha algo nas minhas pernas. Irmão, isso é verdade, eu não tô brincando com isso. Parecia que tinha algo nas minhas pernas, eu não conseguia. Eu abri o meu guarda-roupa, eu falei, eu vou pegar minha roupa e eu vou. Era mais um domingo que o diabo ele ia conseguir fazer com que eu ficasse em casa se eu não tivesse decidido. Então entende que nós temos a decisão de buscar o Senhor ou buscar a Satanás. Então que nessa noite você escolha não carregar essas impurezas dentro do coração, que você escolha fazer sim a vontade do Senhor. Não deixe que nada venha te prender da sua adoração com Deus. Se eu não consigo fazer à noite, faz de manhã. Se eu não consigo fazer de manhã, faça à noite. Tira o tempo para as coisas do Senhor. Porque eu passei por coisas que assim, não precisava. E é por isso que eu tô falando, porque às vezes você tá aí, você não vai falar comigo, mas às vezes você tá aí e você pensa, realmente eu podia ter feito isso, realmente eu podia ter voltado atrás, realmente eu podia ter pedido perdão, realmente eu podia ter me esvaziado desses entulhos que tá dentro de mim para uma vida santa com Deus, para vivenciar coisas grandes com Deus, porque a gente pensa que não, mas quando a gente fica carregando tudo isso, coisas são travadas nas nossas vidas. E às vezes a gente quer entendimento para tudo, e não é tudo que a gente vai ter um entendimento. Deus ele vai conduzir a gente ao propósito, mas ele não vai precisar falar tudo que ele vai fazer com a gente. Então a palavra é, não carregue essas impurezas no seu coração. Se você tem, se arrependa hoje, negue-se a si mesmo, sacrifique alguma coisa. Jane, mas vai ser fácil? Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Principalmente quando você gosta muito daquela coisa. É ali que você vai precisar abrir mão. É ali que você vai precisar entregar aquilo no altar e falar, Deus, eu até queria. Eu lembro que no primeiro dia que eu voltei à oração pela madrugada, eu coloquei o meu celular para despertar no horário das 3 horas e eu não consegui levantar para orar. E eu falei assim, eu vou orar daqui mesmo. Irmãos, eu nem sei para onde passou, eu vou orar aqui mesmo. No segundo dia eu entendi, eu não posso deixar isso acontecer. Despertou, eu levanto. Porque eu fiz assim no meu processo quando eu comecei a acordar cedo, colocando o celular despertar, até o meu organismo entender que eu era capaz de fazer aquilo sozinha, sem precisar de despertar, sem precisar de alguém chamar. E essa volta para a madrugada, para eu não perder a hora, eu voltei a fazer isso. E no segundo dia, peguei no celular 2h20 da manhã. Não precisou nem do celular despertar. Eu fui despertada por Deus. Então, assim, é nessas pequenas coisas, é nessas coisas que a gente acha que, não, mas não tem nada a ver, não faz sentido. Não pense assim. Porque muitas das vezes esse não tem nada a ver é o inimigo querendo te distrair. É o inimigo querendo, não, mas eu não vou orar agora não, porque eu tenho que varrer a casa. Ore em espírito. Esteja em espírito de oração. Não volta para trás, não fique nesse lugar que você está, porque Deus ele confia muito na gente. Ele confia que a gente pode alcançar, ele confia que a gente vai vivenciar o propósito dele, mas a gente precisa atentar para os mandamentos de Deus. Nós precisamos não carregar aquilo que ele vem falando aqui, na palavra dele. Então eu quero orar com você nessa noite. Amém, Jesus. Para a gente estar agradecendo a Deus por essa palavra, por esse despertamento, assim como ele fez na minha vida. E Deus ele não erra, irmãos. Deus ele não erra. Quando ele atrasou aquela cliente, ele não estou fazendo nada de errado aqui, não. Era para despertar mais uma coisa na minha vida e usando a minha vida para despertar a sua aqui hoje. Amém. Que a gente tem sempre que melhorar, a gente tem sempre que aprender. Glória a Deus. Não se deixe frustrar. Não se deixe, tá difícil. Vamos correr para Deus que as coisas elas vão ficar mais leves. Não permita, tá passando por um problema, coloca na sua cabeça essa dor, é só uma dor, vai passar. Jesus ele foi chicoteado, ele
passou por muitas coisas e ele venceu. Coloque isso no seu coração, peça a ele para acender a chama do Espírito, a chama da palavra no seu coração, para você não desanimar, porque senão a gente fica dentro de casa desanimado, as coisas do Senhor, vai para a igreja, fica desanimado lá também. Não aceita, irmãos. Não aceita. Assim como eu entendi que eu precisava voltar, não é vergonha você fazer isso. Quantas vezes você precisar, ele está de braço aberto. Ele não é um Deus que nos rejeita, não. Todas as vezes que eu e você precisar, não se envergonhe. Não se envergonhe, peça ele para tirar essa vergonha. Eu comecei até a falar sobre isso e eu não finalizei. E eu lembro que a Ligiane, ela sempre falava comigo, Ligiane, você chegava encolhidinha assim no irmão Maurício, ela falava comigo. Irmãos, aquela vergonha não era algo que começou dentro da igreja, isso começou lá atrás quando eu era criança. Mas que o Senhor, ele foi me libertando quando eu vim para o caminho dele. Aleluia. Então lembra de coisas que o Senhor fez na sua vida. Como que você era antes, como que você passou a ser quando você veio, porque isso vai te dar força. Isso vai te dar coragem para você não desanimar quando o problema vier, quando a dificuldade vier. Todos nós temos, não é porque nós servimos ao Senhor. Uma vez a minha mãe, ela não serve ao Senhor, e ela falou assim, eu já ouvi muita gente falando que quem vai para a igreja não passa isso, não passa aquilo. E lá onde ela trabalha, tem uma pessoa que serve ao Senhor. E ela observa que aquela pessoa, ela passa por muitas coisas. E eu tive a oportunidade de falar para ela, mãe, não é porque a gente serve a Deus que a gente não vai passar. Isso aí é uma mentira, isso aí é um engano. Por quê? A dificuldade, ela vem para quem serve e para quem não serve. Os problemas, ele vem para quem serve e para quem não serve. Só que a gente tem a diferença, porque a gente serve a Deus e ele vai ajudar a gente. Por quê? Porque a gente confia. Então, assim, eu entendo que na inocência dela, ela usou isso. Mas olha só, como que às vezes a gente está olhando lá para fora e acreditando naquilo ali. Por quê? Porque esse século, ele implantou isso mesmo. É assim e ponto, não. Mas e a palavra? Como é que a palavra me ensina? Não, como é que a palavra me ensina que eu vou jejuar? Como é que a palavra me ensina que eu preciso voltar atrás quando eu pecar? Como é que a palavra me ensina como Deus dá o livramento? É na palavra que a gente vai encontrar isso. Às vezes a gente fica buscando resposta no mundo. Às vezes a gente fica buscando a resposta, mas eu vou na igreja porque Deus vai usar o irmão. E a resposta está na nossa palavra. Está na palavra do Senhor, na nossa Bíblia. Então não aceite você estar numa vida com Deus de qualquer jeito. Não aceite. Tem dias que a gente vai querer ficar dormindo mesmo. Tem dia que a gente vai queria tomar esse café, queria comer. E você vai estar ali naquele momento sacrificando ao Senhor por um propósito maior, que é a salvação. Amém. E a ministração de domingo, eu não sei se o pastor salvou. Ficou uma palavra incrível. Incrível, foi a respeito de salvação. Ele falou uma coisa também, que eu fui embora com aquilo. A gente não precisa de matar, a gente não precisa de roubar, para a gente ter a salvação. E quantas coisas a gente precisa sacrificar aqui fora para a gente conseguir alguma coisa. E por que é que para as coisas de Deus a gente não vai fazer? Não, irmãos, está na hora da gente abrir a visão, mudar a rota, pedir ao Senhor, Deus, eu estou indo pela esquerda, mas se for para ir para a direita, revela. E Deus, ele vai fazer. Porque eu sou testemunha viva disso e eu creio que você também tem algo de experiência com Deus para essas coisas. E peço ao Senhor, traga a revelação, fala comigo, porque ele vai falar. E não fica com vergonha de testemunhar depois. Pastor, aconteceu isso e isso. Deus, ele tem feito isso através dos cultos que tem sido feito aqui no meu lar. Quem tem participado, igual a irmã Clarice, não fica com vergonha, não deixa o inimigo fazer isso. Não deixa, testemunhe mesmo, fale mesmo, porque Deus, ele tem coisas maiores pra gente. Mas através do testemunho da irmã Clarice, a vida da outra irmã vai ser edificada, vai gerar fé, vai gerar desejo de buscar e conhecer esse Deus. A gente não está servindo um Deus que não faz nada. Alguma coisa a gente precisa entender. Não, pera, isso aqui pode gerar testemunho. O meu testemunho pode gerar bênção na vida do meu irmão, da minha irmã. Aonde eu passar, eu faço muita unha, então eu escuto muita coisa. Um profeta de uma fé, o outro de outra. Mas assim, a gente escuta muita coisa. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu tenho falado. Tem umas que é mais dura, tem umas que já fala mesmo, eu não aceito, é assim que eu penso. Mas devagarzinho a gente consegue ir entrando. Por quê? É para isso que Deus deixou o Evangelho. Para ele ser pregado, para ele alcançar pessoas. Então que a minha e a sua vida, ela alcance vidas também.
Assim como um dia nós fomos alcançados por Deus. Porque a Bíblia fala que não foi eu e você que escolheu Ele, mas Ele que nos escolheu. Então servir a Deus é bom sim, tem dificuldade, tem sim, mas é muito bom. E que eu e você possa reconhecer isso nas nossas vidas. Amém? Eu te convido a ficar de pé, vamos estar orando. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Oh Deus, Senhor Deus Pai, Sim, neste Deus momento, Santo, Deus amado, maravilha, Deus, te louvamos, agradecer, Deus, por essa Pai, nós te palavra, Deus, louvamos, nos nós nossos te exaltamos, corações. Senhor. Que o Senhor traga despertamento a corações nesta noite, Deus, através dessa palavra ministrada, através, ó Deus, daquilo que foi dito, daquilo que o Senhor Pai, fez. que se achegue ao Deus amado, que o inimigo continue aprisionando mente, aprisionando os corações, aprisionando vidas, meu Deus. Tem como, Deus querido, a gente voltar sempre, ó Pai querido, atrás. Tem como a gente voltar, Deus querido, se arrepender diante do Senhor. Em nome de Jesus, Deus amado, nós declaramos que o Senhor é santo, que a sua presença é santa, meu Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a livrar dessas impurezas, ó Deus, tira das vezes que tem atingido o nosso coração. Nos ajuda, Deus querido, a deixar, ó Deus querido, fora do nosso coração, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo, Deus querido, que tem adorado a outro Deus e não o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, abra a nossa mente, abra a nossa visão espiritual. Deus, que o inimigo ele não tenha poder sobre a nossa mente. O inimigo, Deus, ele não tenha poder, ó Pai querido, de nos glória a Deus, em áreas que a gente acha que não tem nada a ver, que não precisa buscar. Santo, conosco, Santo Deus, de revela Israel, a sua palavra. Continue a ministrar no coração de cada um, Deus, porque não para. Glória a Deus. Quando a gente sair daqui, ó Deus, o Senhor vai continuar aqui. Quando a gente sair daqui, o Senhor vai continuar com a gente. Então continue, ó Deus, a ministrar o nosso coração. Faça em nós, ó Deus, aquilo que a gente ainda não vivenciou com o Senhor. Quer em nós, ó Deus querido, testemunhos ainda, Pai querido, que venha doer. É para, ó Deus querido, glorificar ao seu nome. É para glorificar, ó Deus querido, que o reino do Senhor, ele é santo. Aleluia. E que lá, ó Deus querido, nós não vamos entrar de qualquer jeito. Sim, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos corrigido, tem nos despertado, tem usado pessoas, ó Deus querido, para falar conosco. Em nome de Jesus, sinta-se à vontade, ó Deus querido, neste lar. E tenha aberto as portas, Deus, para a palavra do Senhor ser ministrada aqui neste lugar. Abençoando, ó Deus, e livrando, ó Pai querido, todo o mal que vier sobre esta casa, sobre a família. Nós pedimos ao Senhor, Deus, a proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh